Áudio e-book. Meu primeiro acampamento. Capítulo 05. Tema: Ilha Amigos de Verdade. No acampamento, o tempo passava rapidamente. Preparados para o pior desde o início, os garotos nem imaginavam que iriam sentir saudade de tudo aquilo. Todos fizeram novos amigos. Léo e Daniel estavam gostando de ser desbravadores. Seus cadernos eram cuidadosamente preenchidos com várias tarefas de desbravadores, nós, fogo do conselho, orientações, primeiros socorros. Os garotos sorviam tudo como se fossem esponjas. Mas havia muito mais coisas esperando por eles no futuro. Ao jogar futebol em um pequeno campo com as través de gol feitas de galhos, todos ficaram maravilhados com a participação de Léo e Daniel. O ar estava cheio de poeira, os garotos passavam a bola um para o outro, correndo pelo campo. Torcedores estavam sentados sob as árvores, observando cuidadosamente o jogo e gritando palavras de incentivo. Daniel recebeu um passe de André, e, quando ele estava prestes a correr os 10 metros que o separavam da linha do gol, alguém pisou no pé dele e o empurrou para a lateral. Daniel caiu, perdeu a bola, mas imediatamente saltou e correu na direção do seu agressor, o robusto Arthur, do Clube Amigos do Rei. Arthur parou e, prendendo a bola com o pé, ficou olhando para o franzino Daniel. Passe a bola pra cá. Foi pênalti. Da próxima vez, você saberá que não deve empurrar. Você caiu sozinho. Então quem pisou no meu pé? Um cavalo? Ah, que gentil. Você veio jogar futebol ou xadrez? Mas Daniel não ia desistir. Chegando perto de Arthur, ele tentou pegar a bola, tirando-a do pé do seu oponente. Me dá essa bola, já disse. Nada disso. Arthur empurrou Daniel para longe, e, em um instante, a briga começou, mas terminou assim que outros rapazes e Léo correram até os encrenqueiros. Eles separaram Daniel e Arthur, mas Daniel conseguiu dar um soco no nariz de Arthur, enquanto segurava a perna esquerda machucada pelo oponente. Ninguém ligava para a bola, ela tinha sido deixada de lado. Um dos conselheiros já estava se aproximando deles, percebendo que algo errado tinha acontecido. O que está havendo aqui? Os pobres jogadores de futebol ficaram em silêncio. O que aconteceu com o seu nariz? Quem bateu em você? Perguntou o tio Carlos, um dos líderes. Arthur, quem fez isso? Estremecendo de dor, Daniel disse. Fui eu. Está bem. Vocês dois, venham comigo. Vamos ao diretor do acampamento. Por hoje, não tem mais futebol. A multidão de garotos e garotas se arrastou para a tenda central, onde Alexandre devia estar. Léo caminhou ao lado de Daniel, que mancava. Daniel, o que há de errado com você? Por que você brigou? Por que aquele pé grande pisou no meu pé e me empurrou quando eu estava pertinho do gol? Foi pênalti, e ele não passou a bola para mim. Tentei tirar dele, e foi assim que tudo começou. Sim. Mas a última coisa que a gente quer agora é ser expulso do acampamento. Eles podem fazer isso? Claro. Vou procurar pelo Marcos. Pra quê? Pra ter apoio moral. Em pouco tempo, todos no acampamento sabiam da briga. Cantando uma melodia diferente e um pouco assustados, Daniel e Arthur entraram na tenda. Os outros permaneceram do lado de fora. Então Marcos veio e começou a perguntar o que tinha acontecido. Daniel se meteu em uma briga? Com quem? Você não conhece. Ele é enorme e estava de plantão na noite passada. Não consigo me lembrar. Você vai vê-lo logo. Eles podem ser expulsos por causa da briga? Os líderes disseram que o caso era muito sério. Mas Daniel estava certo, não estava? Sim, ele estava certo, mas foi uma péssima ideia começar uma briga e dar um soco no rosto do Arthur. Claro. Marcos olhou ansiosamente pela abertura escura da grande tenda, tentando ver alguns detalhes do julgamento. Depois de 5 minutos, Daniel saiu dali. Sem olhar para ninguém e de cabeça baixa, ele foi para a barraca. Em um segundo, Léo e Marcos correram até ele. O que eles disseram? Vou arrumar minhas coisas. Eles me mandaram voltar para casa. Por causa da terrível notícia, os olhos dos seus amigos ficaram arregalados. Só assim, tem que ir para casa? Bem desse jeito. Os garotos ficaram em silêncio, surpresos pela notícia.
De repente, Daniel levantou a cabeça, olhou para os amigos e, apertando os olhos astutamente, disse: Estou brincando. Ninguém vai me expulsar. Nós nos acertamos e prometemos que isso não vai acontecer novamente. Ah, você! Marcos não conseguia encontrar palavras para completar a frase. Por causa da indignação. Ele estava tão preocupado com o amigo, e ele simplesmente pregou uma peça neles. Você terá problemas por causa das suas piadas, Daniel. Estávamos nervosos enquanto você estava tentando nos enganar. Ah! Qual é? Não fiquem com raiva. Chegando à barraca, Daniel se inclinou e começou a esfregar a perna. Minha perna está doendo. Não é nada. Vai passar. O importante é que você vai continuar por aqui. Na hora do almoço, os rapazes foram para as mesas rústicas do acampamento. Era mais divertido, embora um pouco apertado. Todos estavam brincando e rindo, saboreando a comida simples do acampamento. De repente, Léo teve uma brilhante ideia e esperem. Vou buscar biscoitos e suco. Gritos de alegria vieram como uma reação à sua oferta. De repente, cookies e alguns biscoitos surgiram na mesa, e o almoço se transformou em um pequeno banquete. Gente, disse Letícia, séria, hoje depois do almoço vai haver um jogo. Sabiam? Sim. Uma caça ao tesouro, certo? Exatamente. Com quem vocês vão? Léo respondeu por todos eles. Não sabemos ainda. Disseram que vão mesclar os clubes. E se formarmos uma equipe? Sugeriu Marcos. Que tal se juntarem a nós? Você está falando sério? Ha, sim. E aí, o que vocês acham? Os garotos imediatamente balançaram a cabeça, concordando. Então cheguem ao local de partida às 15 horas em ponto. Não se atrasem. O jogo começou na hora certa. Os rapazes chegaram 10 minutos antes. Todos queriam parecer bons desbravadores e mochilas, bússolas. Alguns até levaram lanternas. A ideia do jogo era esta: cada equipe tinha que passar por 5 bases, demonstrando seus conhecimentos em orientação. Após passar cada base, a equipe receberia um pedaço de um mapa que ajudaria a encontrar o tesouro. Quando todas as peças fossem coletadas, usando uma bússola, eles precisariam chegar ao lugar onde o tesouro estava escondido o mais rápido possível e, assim, ganhar a competição. Os olhos dos desbravadores estavam brilhando de entusiasmo. Antes de começar, o diretor do acampamento deu as últimas instruções. Afinal, quem vai trazer o tesouro para o acampamento hoje? De todos os lados, ele ouviu, e nós veremos. Mas vocês sabem o que escondemos na mata? E se não valer a pena? Ah, vale, sim. Vamos encontrar. Por favor, tenham cuidado. Não se exponham ao perigo. Um conselheiro irá com cada equipe, mas não lhe peçam ajuda. Ele estará com vocês apenas para acompanhá-los, saber o que está acontecendo e ter certeza de que tudo está sendo feito de maneira honesta, a fim de que nada de errado aconteça. Larissa, enfermeira do acampamento, também disse algumas palavras. Desbravadores, levem água e o kit de primeiros socorros com vocês. E, por favor, protejam-se da luz solar. Tudo bem. Todos agitaram suas garrafas com água. Ana, uma garota engraçada de um dos clubes, acenou com um pacote de cookies e um olhar satisfeito. Tudo bem. A propósito, certifiquem-se de que cada equipe tenha uma bússola. É um requisito. Sem isso, vocês não vão encontrar o tesouro. Após a oração, houve um comando, o pronto. Atenção! Valendo! Rapidamente, grupos de desbravadores se espalharam por todos os lados à procura das bases preparadas com antecedência. A primeira base a que Léo e sua equipe chegaram estava à beira de uma pequena mata. Em cerca de 10 minutos, a equipe, sem fôlego, chegou a 2 desbravadores experientes. Eles estavam sentados em cadeiras dobráveis, havia um tablet acima da cabeça deles, base de lazer para caçadores de tesouros. Oi! Olá! Chegaram rápido. Qual é a nossa tarefa? Muito bem. Vocês sabem por que o nome deste lugar é base de lazer? Como assim? Bem, vocês vão ficar presos aqui por um tempo. Então é melhor não se apressarem e se concentrarem na tarefa.
Quando o líder da equipe recebeu um folheto com a tarefa, todos o cercaram. Léo tentou ver algo por cima do ombro dele, mas não teve tempo suficiente. A tarefa é clara. Ei, espere. Vamos ler o que devemos fazer. É muito simples, orientação solar. E aqui está outra tarefa, identificar os pontos cardeais. Bem, é mais complicado. Quem se lembra de como descobrir? Pegamos vocês, desbravadores. Acharam que seria fácil? Diego, do Clube Aurora, que na maioria das vezes ficava calado e, de acordo com Léo, não era um desbravador muito hábil, disse inesperadamente. Eu me lembro. Vou mostrar. Estamos prontos para ouvir. Recomendamos que não gastem muito tempo. Então a primeira pergunta é. Várias pessoas começaram a gritar respostas. Parem. Parem. Vamos ouvir apenas um representante da equipe. Alguém se voltou para Marcos? Deixem Marcos responder. Você sabe, não sabe? Pego de surpresa, Marcos ficou nervoso. Bem, e eu sei algumas coisas. Léo encorajou o amigo. Vamos, Marcos. Mostre-nos seu conhecimento. Bem. Eu. Está pronto para responder? O tempo está se esgotando. Pronto. Lembro que o sol fica no leste, Até a minha avó sabe disso. Manhã. E, se eu esticar o braço direito para o leste, a esquerda estará a este. Este não, o oeste, alguém da equipe corrigiu. Certo, o oeste, na minha frente estará. O norte alguém ajudou novamente. Sim, e, atrás de mim, o sul. No geral, Marcos completou bem a tarefa. E a segunda pergunta? Diego avançou. Ele se inclinou para a frente, pegou um pedaço de pau e fincou no chão. Então pôs uma pedra na ponta da sombra da vara. Precisamos esperar de 20 a 30 minutos até que a sombra mude. Depois disso, vamos colocar outra pedra à beira da sombra. E traçar uma linha entre essas duas pedras. Ali será o oeste, e ali, o leste. Muito bom. Vocês concluíram a tarefa. Nada mal, nada mal. Esta é a primeira parte do mapa de vocês. Todos inspecionaram minuciosamente aquele pedaço de mapa topográfico em preto e branco e, em poucos minutos, estavam descendo o caminho de areia para a segunda base. Léo se arrependeu de não ter ido com outro par de tênis porque a areia entrava naqueles que ele estava usando. A equipe discutia a primeira tarefa. O que podemos dizer? Essa foi uma parte fácil. Se as outras bases forem como essa, faremos isso rápido. Veremos. A propósito, o sol está quente. Léo tentou se manter na frente. Marcos estava caminhando logo depois dele, e Daniel ia atrás de todos eles. Alguém tem uma bússola? Léo perguntou. Arthur tem uma bem legal. Alguém respondeu. Vou precisar comprar uma para mim. A conversa estava diminuindo. Apenas 5 minutos de caminhada separavam a equipe da segunda base, e logo eles receberam a próxima tarefa. Bem. Aqui temos de demonstrar a nossa habilidade de orientação com a ajuda de fenômenos naturais. O que isso significa? Que fenômenos naturais? Enquanto Léo e os amigos quebravam a cabeça pensando no que aquilo significava, o restante da equipe já estava dando a resposta. Renan, que era um líder musical do acampamento e responsável por aquela base, disse baixinho. Por favor, observe que precisamos nomear pelo menos 5 fenômenos naturais. Até 10, se precisar. Respondeu um garoto, confiante. Bem, então, estou ouvindo. O garoto era alto, de óculos. Na hora do almoço, ele estava sentado à mesa de André. Por isso, Léo lançou um olhar desconfiado para ele. Em lugar onde há neve, você pode definir os pontos cardeais pelo derretimento dela. Se a neve derreter mais rápido nas pedras, nas árvores, nos edifícios, estará no sul. Se derreter mais rápido em poços ou desfiladeiros, será ao norte. Ok, é isso aí. Mais 4. Nas árvores é produzida mais resina no lado norte do tronco. Ok, mais 3. Se houver um formigueiro, seu lado norte é mais plano. Certo. Só mais um pouco, e vocês terão um mapa. O garoto não conseguia se lembrar de mais nada. Foi quando Diego interrompeu.
Os pássaros migratórios voam para o norte no outono e para o sul na primavera. Bom. Só mais um. Toda a equipe estava pensando na resposta. Depois de um bom tempo, Renan teve pena e deu a eles um pedaço do mapa. Tudo bem, aqui está. Vocês estão um pouco atrasados. Então. Precisam se apressar. Estamos atrasados? Por quê? Vi que duas outras equipes já estavam a caminho da terceira base. O que estamos esperando? Vamos correr. Todos saíram correndo, e fizeram isso por 50 metros na areia. Sem fôlego, decidiram parar de correr e apenas andar mais rápido. Tentando recuperar o fôlego, Marcos disse a Léo: Você tem água? Dá um pouquinho para mim. Léo estendeu uma garrafa para o amigo. Ele estava feliz por ter levado para o acampamento a garrafa que costumava carregar em sua bicicleta. Afinal, ninguém tinha uma igual. Todos estavam em silêncio, pensando no atraso. Poucos minutos depois, alcançaram a terceira base. Era na margem do rio. Outra equipe estava deixando o local, acenando alegremente para eles. Eles já completaram esta. Eles foram rápidos. Não se preocupem. Vamos alcançá-los. Eles tiveram que quebrar a cabeça, tentando se lembrar das informações necessárias. Em um ponto, alguém disse desesperadamente: De qualquer maneira, não vamos conseguir chegar lá antes. Podemos voltar para o acampamento? Mas outros decidiram firmemente continuar até o fim e não se desesperaram. Para completar esta tarefa e ganhar o pedaço de mapa, vocês precisam se lembrar da tabela de visibilidade de diferentes objetos. Lembram-se deste? Várias vozes concordaram hesitantemente. Vamos em frente então. Dessa vez, Diego estava segurando o pedaço de papel. Eles colocaram o papel sobre algo sólido e começaram a preencher uma tabela. Podemos responder com números aproximados? Alguém perguntou aos instrutores responsáveis pela base. Se a aproximação for pequena, podemos cometer erros? Apenas um. Tudo bem, o que mais? Eu sei a distância da qual você consegue enxergar nitidamente localidades povoadas e edifícios. Ok, estou anotando. Eles também responderam algo a respeito de qual distância seria possível enxergar árvores, postes de luz, pessoas, expressão facial. E estavam tentando se lembrar de mais orientações. Eu devia ter trazido meu caderno, disse Gustavo, coçando a nuca. Pedro, um conselheiro, entrou na conversa e permaneceu indiferente o tempo todo, como um observador qualquer. Nada de cadernos. Use apenas a cabeça e o seu conhecimento. Sim. Gustavo estava só brincando. Gustavo sussurrou. Eu estava falando sério. Então eles escreveram estes: trem de pouso, 1 quilômetro. Cabeça humana, 400 metros. Detalhes de roupas, 100 metros. Expressão facial, 50 metros. Depois de ler as respostas, os instrutores olharam para a equipe. Caros participantes, não podemos dar a vocês um pedaço do mapa. Vocês cometeram mais de 3 erros. Por quê? É isso mesmo. A segunda parte da tabela está errada. O que devemos fazer? Que tipo de erro? É impossível. Os desbravadores ficaram ressentidos. Trem de pouso, 800 metros. Cabeça humana, está certo. E os dois, todos pareciam desanimados. O mapa, deem pelo menos uma distância estimada no horizonte. Não, se esqueçam de considerar a altura da observação. Últimos também estão errados. Vocês se confundiram por 50 metros. Tudo bem, respondam a uma pergunta adicional e poderão ter. Para o Léo, parecia que a caça ao tesouro havia acabado. Perguntas difíceis. Eu não consigo acreditar nisso. As equipes anteriores resolveram com tanta facilidade. E novamente, Diego os ajudou a responder as perguntas. Ok, peguem o mapa e se apressem. Há mais 2 bases para ir. Finalmente disse alguém. Eles criaram tantas tarefas. Diego, você é um crânio. Muito bom. Todos aplaudiram e saíram correndo. Depois de 100 metros, Marcos estava segurando a garrafa de Léo novamente. Tendo mostrado excelente conhecimento sobre como usar uma bússola na 4ª base, eles estavam exaustos por causa do sol e chegaram correndo à 5ª base. O mapa feito de pequenas partes estava quase pronto. Só faltava a parte principal com o ponto marcado. A 5ª base estava concentrada na orientação por sons. Lá, um garoto, do Clube Águia Real, ajudou todo mundo.
Com confiança, ele colocou sua mochila verde no chão e, virando o boné, pegou a caneta e começou a preencher a tabela. Um trem pode ser ouvido a 10 quilômetros de distância. Isso é certeza. Acho que devia ser 12, disse Diego. Mas alguém disse, apontando para o garoto com a tabela. Ele sabe a distância correta. Já que você diz, disse Diego modestamente, olhando para algum lugar da mata. Tiroteio. Provavelmente a 2 ou 3 quilômetros. Tudo bem, vou colocar 2. Diego interrompeu novamente. Gente, o intervalo é de 2 a 5 quilômetros. Claro. Ok, escreva 2 a 5. Carro. 2 quilômetros. Serra elétrica. 300 metros. Diego estava presente. O intervalo é de 250 a 500 metros. Obrigado. Conversas, tosse tilintar de pratos, e escreva de 5 a 50 metros. Após a conclusão da tarefa, todos aguardavam os resultados. Por favor, depressa, pessoal. Arrumem um mapa pra gente, por favor. E esperem. Hoje todo mundo está com pressa, disse o instrutor. Porque estamos procurando um tesouro. Tudo bem. Vocês confundiram poucas coisas no fim, mas, em geral, está correto. Respondam apenas a mais algumas perguntas. A primeira, qual é a velocidade do som no ar? 300 metros por segundo. 340, para ser preciso. Qual é a velocidade do som na água? Inesperadamente, Léo entrou na brecha. Ele se lembrou dessa informação da aula de física, quando o professor estava contando uma história interessante. Eu sei, eu sei. Então diga. 1,5 km por segundo. Correto. Depois de juntar pedaços do mapa e trabalhar com uma bússola por 5 minutos, os garotos rumaram ao longo da estrada da mata para o oeste do acampamento. De acordo com o plano, cada equipe devia chegar ao local por lados diferentes, então eles se apressaram o máximo que puderam. Mas, quando chegaram ao local designado, viram que outras 2 equipes já estavam lá. Oi! Vocês são o terceiro grupo. Bom trabalho! Os garotos trocaram olhares desapontados. Pelo menos não somos os últimos. Daniel tentou encorajar a todos. Léo olhou para Marcos. Ele estava sentado em um toco, descansa. Depois de uma longa caminhada. Seu olhar era de tristeza. Léo disse, você queria que tivéssemos chegado primeiro? Queria. Mas há desbravadores mais experientes. E não perdemos, de qualquer maneira. Isso é verdade. Os garotos sorriram. Afinal, o que era o tesouro? Léo deu um tapa na própria testa. Eles se esqueceram completamente do tesouro. Aproximando-se do grupo de desbravadores da segunda equipe, Léo perguntou gentilmente. Gente, qual era o tesouro? A grande Bíblia vintage. Uau! Eu preciso dar uma olhada nisso. Um dos pastores mostrou a Bíblia por algum tempo. Eles disse. Hank, ela tem quase 100 anos. Legal. É um verdadeiro tesouro. Marcos acrescentou com um sorriso. Deve ser muito pesada. Esse será o prêmio que os vencedores poderão levar do acampamento. O que estamos esperando? Vamos lá. Daniel olhou para Marcos. Vamos esperar por todos e depois ir juntos. É a regra do jogo. Tudo bem. Vou dar uma volta por aí. Talvez eu encontre outro tesouro. Léo, você vem comigo? Os garotos saíram para perambular. Marcos notou um mofo branco perto de uma das árvores. Devem ser cogumelos. Como você sabe? A minha mãe disse que onde há mofo branco há cogumelos. Era verdade. Depois de um tempo, os garotos encontraram alguns cogumelos. Aí estão os cogumelos. De que tipo? Quem sabe? Eu queria que a sua mãe estivesse aqui. Não, obrigado. Ela me faria vestir algo limpo e pentear o cabelo. Olhando para o cabelo bagunçado de Marcos, Léo riu e pensou consigo mesmo, e ainda assim, é ótimo que eu não esteja sozinho, mas com os meus amigos no acampamento. E divertido estar com Marcos. Em 1 hora, junto a uma multidão, eles estavam voltando para o acampamento. O diretor já estava esperando por eles na praça. Parabéns e bem-vindos de volta.
Nenhum incidente, espero, falou Daniel, olhando para os diretores. Um grupo se perdeu um pouco. E outro não levou água, mas conseguiu um pouco na base. Virando-se para todos, o tio Sérgio perguntou: Galera, vocês gostaram de participar da caça ao tesouro? Ouviu-se um forte sim. Gostaram do tesouro? Talvez alguns de vocês quisessem encontrar algo doce ou um pequeno item material, mas, para os desbravadores, a Bíblia é o tesouro mais precioso que uma pessoa pode encontrar. Espero que vocês já tenham percebido isso. E, para ajudá-los a se lembrar da aventura, preparamos uma surpresa para todos os caçadores de tesouros e uma doce recompensa por causa do tesouro encontrado. Tudo bem? Oba! Então arrumem-se. Estaremos esperando por vocês no jantar. Sem demora, todos correram para as barracas. Estavam com fome e queriam ganhar o prêmio prometido.